Vamos agora estudar um pouquinho aqui sobre este assunto, desvendando o perfil do judaizante. Isso é um assunto muito importante para estudo da história da igreja. Vamos ler juntos o que o apóstolo São Paulo nos fala na carta aos Romanos, no capítulo 2, nos versos 28 e 29. Porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Querido Pai, nós estamos diante da Tua palavra. O que foi escrito por nós é compreensão limitada, mas nós precisamos da revelação do Teu Espírito. Dá-nos a graça de sermos dilatados pelo Teu Espírito e compreendermos a grandeza e a sublimidade do Teu Filho Jesus. Fala conosco nesta manhã. Glorifica a Cristo. Edifica o teu povo. Salva a todos a quem tens determinado. Abençoando todos os nossos irmãos e amigos e ouvintes, tanto aqui como aqueles que estão pela internet, e tantos quantos hão de ouvir, e o que for gravado, para que em tudo o Senhor seja glorificado. Alegra o nosso coração com a manifestação da Tua palavra e do Teu poder, do Teu Espírito. No nome de Jesus. Amém. Antes eu queria que vocês percebessem aqui o que a palavra de Deus diz. Judeu é aquele que é interiormente. E circuncisão é a que é do coração no espírito. Preste bem atenção onde a Bíblia põe o coração. Existe uma máquina cardíaca que pode ser tratada cirurgicamente, mas esse coração aqui, ele diz, a circuncisão é do coração no espírito. Nós temos espírito, alma e corpo. E é bom que a gente entenda de onde procede o judeu verdadeiro. Eu tenho pavor do judaizante que se esconde na minha alma. Por mais que eu o exclua, ele sempre aparece com outra máscara cada vez mais insinuante. A religião tem 1000 faces que se disfarçam com astúcia e destreza, e é muito difícil detectá-la. Fico assustado com a minha religiosidade. Judeu é o que é no espírito, mas judaizante está na alma. São conceitos, preconceitos, bitolas apertadas, aprendidas, tradições humanas aprendidas na alma, que a gente acaba ficando ali nesta religiosidade da alma. E, veja bem, ninguém está isento dela. Israelita vem de Israel. Este nome deriva de uma mudança de caráter.
Jacó era um esperto golpista que gostava de passar os outros para trás. Durante alguns anos, ele se especializou em lograr vantagens e ninguém conseguia nocauteá-lo. Um dia, o Senhor o levou à lona e Jacó foi derrotado. Nesta ocasião, ele teve sua identidade transformada e o seu nome trocado. Israel é a designação de um príncipe que um dia foi trapaceiro. Eu queria que você lembrasse bem Jacó. Aquele pivete que já queria passar o irmão para trás na barriga da mãe. Já houve uma pendenga entre os dois, lá dentro do ventre. Os dois já brigavam para ver quem era o maior. Esaú nasceu primeiro, é primogênito. Jacó não aceitou ser o segundo. Dali para frente, ele começou a tramar como passaria o irmão para trás. Fez toda uma técnica que vocês conhecem. Ele e a sua mãe, que tinha preferência por ele, e o seu pai pelo Esaú, que é um dos perigos de pais que têm preferências por filhos, caírem nessa coisa. O Jacó, acabou botando pelos de cabra nas suas mãos, porque ele era liso, ele era tão liso que nem cabelo nasceu nele. O cara era liso mesmo. Aí ele botou pelos de cabras na mão, vestiu a roupa do irmão, que era uma roupa que cheirava mato, cheirava caça, preparou um belo guisado, porque ele era um cozinheiro de primeira, preparou um belo guisado. Enquanto o seu irmão foi caçar, ele caçou a bênção do pai, ganhou a bênção da primogenitura, porque uma vez dada, dada para sempre. Isso é como a salvação, não pode ser revogada, não pode ser tirada. A bênção foi dada. Depois, quando Esaú chegou, o Jacó já tinha recebido a bênção principal. Esaú ficou com a secundária. E aí veio a briga. A mãe disse: não, meu filho, vai embora lá para a casa do seu tio. E ele foi para casa lá procurar em Harã Labão, que também era um cara cheio de labonagens, era um ladino esperto. Essa palavra tem muito sentido. E aí ele pegou o Jacó e começou a trapacear, e Jacó trapaceava Labão, e Labão trapaceava Jacó, até os dois cansarem, 20 anos, e ele volta para casa. Labão o encontra, fazem um encontro em Gileade, ou Gileade, no monte. Ali plantaram uma coluna, a coluna da consagração, a coluna do acordo. E aí os dois se perdoaram e Jacó foi embora com a família. Mas chegou um ponto, que é o ponto que nós vamos falar aqui, o Val de Jaboque. É a cancha do esvaziamento da malandragem. Jaboque é um rio que fica a leste do Jordão. E nele desemboca. O seu significado é aquele que corre. E corre para o Jordão, que é aquele que desce. Jaboque corre rápido para o Jordão, que vai descendo até ao Mar Morto. O crescimento espiritual é sempre para baixo, dentro dos limites da morte com Cristo. João Batista, o profeta do Jordão, sabia disso. Convém, vamos ler juntos João 3,30, convém que ele cresça e que eu diminua. Jacó precisava ser desconstruído pela atonia do seu ego,
para que nascesse Israel. É só para uma coisa, a geografia da terra da Palestina também tem lições, linguagens significativas. Deus escolheu aquele lugar para Abraão ir habitar. Deu aquele lugar para Abraão e a sua descendência. Aquela terra tem toda uma simbologia. Quando Jesus quis se revelar de modo mais pleno ao mundo, ele subiu até as fontes do Jordão. Ele foi até lá em cima, no Bânia, na região de Cesareia de Filipos, lá na entrada onde o Jordão, descendo do Monte Hermon, passa por dentro da rocha e sai num buraco e chega aqui, Jordão. Aquele que desce é o nome Jordão. Jesus foi para as cabeceiras do Jordão, o lugar que vai descendo. E vai descendo, e vai descendo, e vai descendo até o Mar Morto. E chega no Mar Morto, não pode descer mais. Porque o Mar Morto é a depressão mais profunda de Israel, que está a mais de 300 metros abaixo do nível do mar. Lá embaixo está o Mar Morto, com toda a sua expressão de ausência de vida. Não há vida no Mar Morto. Nada pode viver ali dentro. Eu tive um momento lá no Mar Morto que você não afunda, você boia. Para se entrar no Mar Morto, você não pode entrar de frente. Se você entrar de frente, você cai, e caindo com o rosto na água, a salinidade, que é acima de 20%, ela entra nos seus olhos, no seu nariz, e você não respira mais. Você tem que entrar de fasto. Quando você entra aqui, a água dá exatamente no lugar onde boia, você levanta as pernas e cai na água. Você boia. E eu fiquei muito empolgado, boiando, porque você não afunda de jeito nenhum. E fui até a corda, onde está lá uma corda, a uns 100 metros. Eu fui navegando com uma facilidade tremenda, parecia um pato. Lá eu ia, mas fui dar um movimento mais rápido para voltar. Quando eu fiz assim com a água caiu nos meus olhos, no meu nariz. E eu tive que dizer, Senhor, tem misericórdia que agora eu vou. De tão forte que era a... E aí fui tentando achar ar, porque não conseguia, e fui até que uma irmã, que hoje está morando nos Estados Unidos, que estava naquele encontro, foi e disse, pastor, o senhor está... Eu digo, estou sem fôlego. Ela foi lá e me pegou pelo pé, e veio também lentamente, eu digo, não faça movimentos fortes. E me tirou lá do Mar Morto. Eu fui para baixo de uma bica, de um banho de água doce para tirar. Ai, que alívio, não quero mais entrar no Mar Morto de jeito nenhum. Da segunda vez quiseram, vamos entrar no Mar Morto. Vai vocês, eu já tenho minha lição de morte que eu não quero mais saber de Mar Morto. Aquele lugar é tipologicamente, o fim do Jordão. Aquele que desce, e desce até chegar ali, e ali não passa mais. Val é o lugar vazio, é o profundo do Jaboque. Jaboque é aquele que corre. Naquela região, a pluviometria é de mais ou menos 800 a 900 milímetros por ano. Mas há uma época em que há muita chuva. E o Jaboque, que para de correr uma certa parte do ano, fica caudaloso, forte, e desce forte, rápido. É um rio de descida, rápido, para o Jordão que desce. Nesta simbologia bíblica, o val de Jaboque significava Jacó,
você tem que correr rápido para baixo, para ser nada. Quando você for nada, então Deus será tudo em você. Jacó chegou ali e lutou uma noite inteira com aquele varão que nós não sabemos quem é. Tipologicamente, Cristo. Alguém diz que foi um anjo, a Bíblia não diz que foi anjo, diz que foi um varão. Alguém diz que tinha uma espada e feriu a coxa, também a Bíblia não fala em espada, diz que feriu a coxa de Jacó. Por causa daquilo, Jacó passou a ser manco. Ele nunca mais foi fujão, ele passou a ser manco. Ele poderia ter sido chamado de Cláudio. O nome Cláudio é aquele que claudica, é aquele que manqueja. Jacó passou a ser manco, nunca mais foi o mesmo. Dali para frente, mudou a identidade de Jacó para Israel. Israel significa príncipe que ao lutar com Deus, prevalece. É o príncipe de Deus que é conquistado por Deus e deixa de ser o trapaceiro. Então, israelita vem de uma experiência de câmbio, patrocinada por meio da fé. O povo de Deus que vive pela fé na suficiência da graça, através da obra de Cristo na cruz, é o Israel de Deus. Vamos ler em Gálatas 6:16. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. O verdadeiro israelita é aquele que é nascido de novo na família de Deus pela morte e ressurreição com Cristo. E nunca um mero religioso erigido no laboratório da lei. Não há legalista na casa do amor. Nem os filhos de Abba se orgulham da sua conduta. Depois que Israel, como povo, foi dividido em 2 bandos no reinado de Roboão, 2 tribos, Judá e Benjamim, formaram um estado que passou a ser denominado Reino de Judá. Judeu, portanto, é um gentílico que deriva daquele que é morador da Judéia, território de Judá. Esta alcunha passou a ter um sentido muito forte dentro do povo, quando as 10 tribos do norte acabaram se diluindo sob o domínio do Império Assírio, depois da conquista por volta de 722 a.C. Havia só Israel no reinado de Davi, no reinado de Saul, no reinado de Davi, no reinado de Salomão, havia só Israel. As 12 tribos eram juntas. Quando veio Roboão, se lembram que por causa de problemas de impostos, Roboão ouviu a opinião dos mais jovens, que eram afoitos, e ele pôs um tributo muito pesado, uma carga tributária pesada, parecida com a carga tributária brasileira, que mais de 40% das arrecadações, não é isso, senhor Joaquim? São impostos pesados. E esses impostos pesados vai levando o povo à rebeldia. Vai levando o peso.
Porque quando você tributa demais, César, ele é draconiano. César sempre abocanha logo o pedaço dele. Quando César vem, pega logo. E a quantidade grande. Nunca neste país houve tanto dinheiro como agora. Estou dizendo isso baseado em pessoas experientes que estão falando desse assunto. Então, ele vem com força. E o Roboão fez isto. E apareceu um Jeroboão, que tinha sido, de certo modo, expulso do templo de Salomão. Ele foi para o Egito. Lá no Egito, ele formou uma ideia de como podia libertar o povo. E ele, então, estabeleceu a religião do Egito, através do boi e do bezerro de ouro, que ele restaura o bezerro de ouro que foi queimado no tempo de Arão, e Moisés queimou aquele bezerro que foi feito. Ele restaura o bezerro de ouro e apresenta uma coisa mais leve, e as 10 tribos do norte se separaram das 2 tribos, Judá e Benjamim. Judá, onde estava a capital, que era Jerusalém, ficou com Roboão, e as outras 10 tribos ficou com Jeroboão. Aquilo foram durante mais de um século e tanto, e os assírios vieram e tomaram no ano 722 o reino do norte. O reino do sul, mais cercado, mais firme, resistiu. Então, ali ficou por mais uns anos. Nesse período de Judá e Benjamim, as 2 tribos, ficou chamado de judeu, porque ficou na Judéia. Israel praticamente desapareceu. Ficaram algumas restantes lá na região de Samaria, que formaram esse caldeamento, deu origem aos samaritanos. Dali se desenvolveu a língua aramaica, que é uma mistura. E o povo da Judéia ficou até Nabucodonosor chegar e tomar, e dispersar e destruir Jerusalém. É o que é o próximo parágrafo. Então, nós dizemos assim: durante muitos anos o povo judeu viveu envolvido em vários conflitos na Judéia, até que em 586 a.C., Nabucodonosor destruiu Jerusalém, levou o povo cativo para a Babilônia. Durante este cativeiro de 70 anos, os judeus construíram um sistema religioso mesclado de cabala, misticismo e outros ingredientes legalistas, que passou por várias reformas, mas que se mantém até hoje com fortes evidências do babilonismo. Esse sistema religioso é conhecido como judaísmo. O judaísmo foi engendrado no tempo que o povo de Israel estava na Babilônia. Ali foi a semente. O povo de Israel tinha um modelo de Deus apontando para Cristo no Velho Testamento, nos livros por exemplo, de Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Ali está o modelo formal do culto e do relacionamento. Mas nesse período que eles foram para a Babilônia, eles foram influenciados pelo pensamento babilônico. E Babilônia entrou no povo judeu de tal maneira que nunca mais saiu. Nunca mais. As sinagogas que existem até hoje foram organizadas naquele tempo. E as sinagogas têm sido os lugares
da manifestação deste culto voltado à personalidade. Porque Babilônia, o centro de Babilônia é o homem. Depois, quando vocês tiverem tempo que forem ler o livro de Apocalipse, sabe que os comerciantes da Babilônia comercializam almas humanas. É negócio humano. E é dentro este humanismo que é disfarçado que está o grande perigo da religião judaizante. Jesus nasceu na cultura judaica e viveu como judeu autêntico, mas pregando uma nova mensagem. Ele falava do vinho novo em odres novos, contrastando com a caducidade de um sistema que não poderia conter o vigor do evangelho, do seu evangelho. O legalismo judaico, cheio de tradições e sombras, ficou obsoleto diante da realidade espiritual da cruz e da ressurreição de Cristo. Queridos, quando Jesus disse os seus discípulos não jejuam como os de João Batista, os dos fariseus jejuam, os teus discípulos não jejuam. E Jesus disse, enquanto o noivo está presente, os que estão na festa festejam. Haverá tempo que ele será tirado. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Vinho novo se põe em odres novos. Você colocar vinho novo em odres velhos é desperdício. Porque este vinho novo vai amadurecer, ele vai expandir. E depois, quando você vai colocar de novo outro vinho novo num odre que já foi expandido, ele vai arrebentar o odre e vai se derramar. Jesus estava falando, olha, vocês não confundam a minha fé e o meu cristianismo com esse sistema que está por aí. Porque esse sistema ele teve um lugar na história. Durante 400 anos, desde o último profeta que foi Malaquias, até João Batista, o primeiro profeta do despencar, do esvaziar-se, cresceu um sistema de controle, de comando, de especulação de vidas. Eu quero que vocês saibam que tudo que a Igreja Católica ensinou no período do pós-Constantino, que é o surgimento da Igreja como Igreja Católica, Apostólica Romana, porque também havia Igreja Católica Apostólica Oriental. Depois da Igreja Católica Apostólica Romana ter aquele controle, foi a invasão do babilonismo que levou a Igreja a se tornar controladora, o auricular, a confissão auricular, é lá da Babilônia, fiscalizando a vida das pessoas. O sistema sacerdotal é lá da Babilônia. E nós, os protestantes que saímos do catolicismo, herdamos o mesmo sistema até hoje. Clericalista, sacerdotal, preocupado com vestimentas, com títulos. Isso é babilonismo. É sistema judaico, de controle, e não de inspiração e revelação do Espírito Santo no povo de Deus. E nós precisamos ter cuidado, porque essas coisas são adoecedoras da saúde emocional das pessoas. Então nós estamos aqui levantando essa questão, que a cruz e a ressurreição são instrumentos radicais para mudar totalmente o sistema. Apesar de o cristianismo ter surgido do meio do judaico, ele nada tem a ver com o judaísmo. São dois lances diferentes. A fé cristã se baseia no evangelho da suficiência de Cristo e sua obra, enquanto o judaísmo é um sistema religioso praticado pelos judeus, firmado em ensinamentos do velho pacto,
de tradições orais antigas e do Talmud. O conjunto dos seus ensinamentos e práticas começou a formar-se no momento do cativeiro babilônico, desenvolvendo-se completamente no período interbíblico e está recheado de ritualismo e legalismo. O judaísmo e o cristianismo podem ter alguns pontos em comuns, mas não a mesma identidade. São de um mesmo ramo, porém completamente desiguais em sua natureza. O judaísmo se baseia numa conduta imposta ao velho homem, construída pela lei. O cristianismo, pela graça, constrói o novo homem e faz com que a lei seja uma expressão natural daquele que ama a Deus e obedece por amor. O judaísmo exige o cumprimento da lei para a salvação. O cristianismo concede pela graça a salvação e a capacidade de viver segundo a vontade de Deus. São mudanças radicais. O judaísmo está baseado especialmente na educação religiosa, enquanto que o cristianismo está baseado na regeneração pelo Espírito Santo. Veja bem que primeiro ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crê agora pode ser ensinado. Quero fazer até uma observação, que nós precisamos ter o cuidado de não ter a classe de catecúmeno, palavra já fora de moda, antes do batismo, mas sim depois do batismo. Não é antes que se deve fazer a classe, é depois. Primeiro ele crê, primeiro ele recebe, depois você vai ensinando-os, batizando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eu tenho errado isto muito por falta de compreensão do que a palavra de Deus está dizendo. E por causa das tradições que nos prendem. Como se a gente pudesse, por educação, fazer alguém se tornar crente. Não é por educação, é por pregação. Como é que a Bíblia diz? Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Ele não disse pela sabedoria do ensino, mas pela loucura da pregação. E que pregação é esta? É de Cristo crucificado, de morte e ressurreição. Eu sei que agora está havendo um movimento entre nós para que nós substituamos esta pregação da morte e ressurreição. Porque isto não produz novo nascimento, isso é para pessoas nascidas de novo. Mas eu vejo na minha Bíblia, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E quando a Bíblia define o Evangelho, irmãos, veio vos lembrar o Evangelho que vos anunciei. E aí ele diz qual é o Evangelho: que Cristo foi crucificado, que Cristo foi sepultado e que Cristo ressuscitou segundo as Escrituras. Então, meu irmão, eu devo dizer, com uma força assim um tanto até enfática, se querem mudar, eu saio junto. Não vou mudar por isto. Eu saio logo. E vou pregar debaixo de uma ponte para aquele que Deus quiser salvar. Mas sem cruz não há salvação. Sem morte não é possível haver vida da ressurreição. E isso não é coisa de cabeça, é coisa de revelação do Espírito Santo. O problema sério é quando o judaísmo quer se passar por cristianismo. O judaizante é a figura desfocada de um membro do judaísmo que se traveste de cristão e quer impor ao cristianismo o seu estilo superado e sem qualquer sentido depois da vinda de Cristo. Portanto, o judaizante é um pseudo-cristão
que insiste no fato de que é indispensável para o crente o cumprimento das leis básicas do judaísmo para a salvação, como está em Atos capítulo 15, verso 1. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Há um pregador coreano que tinha o nome de Paul Yong-soo. E ele agora tem o nome de Davi Yong-soo. Ele trocou o nome. Trocou o nome de Paul, que é Paulo, pelo nome de Davi. Voltou para trás. Lógico, voltar só é para trás. Mas é um negócio aqui engraçado. É engraçado esta questão aqui. Sabe por quê? Porque nós temos a tendência de pegar e nos centralizar no Velho Testamento. O Velho Testamento é importantíssimo à luz do Novo Testamento. Eu não iria nunca mais querer uma casa de Davi para a igreja. Eu quero uma casa de Cristo. A casa de Davi ficou para trás. O tabernáculo de Davi foi reconstruído em Cristo. Ele é a nova realidade plena, total e completa. Cristo é o tudo. Mas na história da igreja tem sempre vindo isso. Nós temos que voltar e ficar com aquelas coisas. Hoje existe uma igreja capitaneada, não tenho problema de dizer isso aqui, por essa senhora Milhomens, Valnice Milhomens, que é aquela do tabernáculo da igreja, do aspecto da velha dispensação, com minorá, com aquele candelabro e todas as formas. Meu irmão, o candelabro hoje é a igreja. Vai para o Novo Testamento, vai para o livro de Atos, que você vai ver que ele passeava no meio das igrejas, o candelabro. Para que botar candelabro do Velho Testamento como iluminação do santo lugar? Isso já passou. Hoje nós temos a realidade, nós temos Cristo. Por favor, meu irmão. Não fica aí olhando para o casulo depois que a borboleta nasceu. O casulo foi de uma importância fundamental, mas hoje nós temos a borboleta, ela está voando. Nós temos a realidade, nós temos Cristo. E podemos gozar de Cristo no Velho Testamento. Uma irmã nossa, lá em São Paulo, que está fazendo um ministério maravilhoso na pregação do Evangelho para judeus. Ela me contou há poucos dias atrás, quando estive em São Paulo, o seu método. Ela é uma psicóloga de evangelização, que fazia tempo que ela vinha falando com duas senhoras judias sobre Cristo no Velho Testamento, sem falar no nome dele. Só sobre Cristo no Velho Testamento, sem se referir ao nome Cristo. E quando chegou há poucos dias, ela se referiu ao Cristo. A uma delas disse: este Cristo, este Messias do Velho Testamento, é o Cristo do Novo Testamento, é o Jesus. E ela se rendeu ao Senhor Jesus Cristo. Essa moça. Você pode e deve pegar muito o Velho Testamento e trazer a revelação, mas para esta realidade que nós já temos aqui agora. Cristo, a realidade que satisfaz o nosso coração. Agora, ficar com essa história de que tem que fazer circuncisão, ou que tem que fazer aquelas coisas, festa de tabernáculo. Por favor. Por favor. O tabernáculo era uma festa maravilhosa, apontando para uma realidade que já aconteceu. Na vinda de Cristo, do Espírito Santo, da igreja. Judaizante não é palavra neotestamentária, mas é o caso bem presente nas páginas do Novo Testamento. A carta aos Gálatas, por exemplo, foi escrita com este pessoal em mente e mostra o perigo de uma crença baseada no formalismo e legalismo já suplantados pela graça em Cristo.
Apesar do combate dos apóstolos nas epístolas, esta turma é muito presente, persistente e vive se infiltrando no seio da igreja para gerar confusão. Por isso é importante saber discernir a pose deste grupo. Lá em Teresina, recentemente, agora no mês de julho, final de julho, eu estava lá pregando num congresso e veio um querido e disse, eu tenho um recado do Eterno para o Senhor. Recado do Eterno. Muito bem, estou aqui a todos os ouvidos. O meu povo está blasfemando contra o meu nome, porque estão me chamando de Jesus, e meu nome é Yeshua. Eu disse, não vamos entrar nessa questão de palavras. Palavras, a Bíblia diz, cuidado com as questões de palavras, e genealogias, e formas, palavras. Mas o nome dele não pode ser traduzido, é Yeshua. Esse é o nome dele. Jesus é um nome de cavalo. Eu digo, esse assunto que você anda a cavalo aí, parece que precisa ser mais aprofundado. Vamos cavar mais. Meu irmão, desculpa, esses judaizantes estão perdendo tempo. Porque o nome... Qual é o nome de tomate em inglês? Hein? Tomato. Eu chamo tomato aqui? Eu chamo tomate. Agora, por que eu não posso traduzir o nome Jesus? Qual é o seu nome? Ele me perguntou. Meu nome é Glênio. Pois é. Eu digo, meu pai traduziu. Ele teve um amigo lá nos Estados Unidos, chamava-se Glenn. Aí era amigo dele muito na infância, ele resolveu aportuguesar, botou Glênio. Essa semana eu respondi para um moço que mora lá em Rondônia, que tem o nome Glênio. Ele disse, entrei no site, entrei na internet e descobri o nome. A minha mãe me disse que ela botou esse nome em mim em homenagem a um pastor que estava no Paraná, que ela gostava muito. E eu tenho esse nome esquisito. E eu queria saber. Eu disse, pois bem, esse nome esquisito, que deve ter sido por Paraná, eu não conheço outro Glenn, deve ter sido por minha causa. Eu também achava muito esquisito o meu nome. Aí diz para ele como foi que meu pai colocou uma tradução. Ele fez isso. E esse é um nome esquisito que significa vale, no inglês. É um vale fértil. Então, Deus botou esse nome aí. Não vale muito, mas vale tudo. É o nome que tem aí, significado. Tradução, Jesus, mas que nome lindo. Yeshua, quer chamar Yeshua? Chame Yeshua, mas não me obrigue a chamar Yeshua. Eu chamo de Jesus, maravilhoso Jesus. Ficar discutindo esses assuntos, irmão, ele disse, o senhor vai sofrer as consequências. Eu digo, meu amigo, olha, aqui na minha terra, este estado que agora o presidente da Philips do Brasil disse que se desaparecesse não fazia falta, esse estado velho tem um ditado que diz que praga de urubu velho não pega em cavalo gordo. De modo que eu quero dizer para você que eu não tenho medo da sua praga. O Jesus que me amou eternamente. Não vou ficar preocupado com o seu julgamento de se é Yeshua, se é Jesus. Jesus me basta. E o doce Jesus. Eu estou falando isso publicamente, está sendo gravado, está sendo transmitido, para que as pessoas saibam que nós precisamos entrar na profundidade da revelação do Espírito Santo e não nessas questões de filigranas que nos distraem da suficiência de Cristo. Nós precisamos ter cuidado, porque é aí que a gente se mete em coisas que são muito interessantes, mas não tem valor nenhum. Os judaizantes se preocupam com a aparência. A sua religião é basicamente de fachada e eles gostam muito de se exibir perante o público. O seu culto é a personalidade e adoram um show à parte. Precisam ser vistos e reconhecidos como dignitários, por isso
Apreciam, por exemplo, títulos e roupas que os assinalem de modo especial. Veja Mateus capítulo 23, de 5 a 7. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Preste atenção e medite sobre isto aqui. Depois, o que Jesus estava dizendo? Que a religião judaica e todas as suas manifestações posteriores são baseadas nessas coisas externas, nas aparências, na visibilidade pública, na passarela, não no coração. Depois da aparência, na passarela, vem o exclusivismo. A característica mais sutil desta gente é um saber de especialista. É um sabor de especialista, mas também um saber de especialista. A eleição da graça vira uma espécie de seleção de elite. E a comunhão com a pessoa de Cristo, um inchaço do saber. O judaizante deseja a singularidade da ciência e gosta de se apresentar como membro do grupo amadurecido e fora de série. É aqui que começa um problema seríssimo dos eleitos e daqueles que já estão maduros. Cuidado. Cuidado com maturidade exibida. Cuidado. Eu fiquei dando graças a Deus por aquela mulherzinha pequenininha que apareceu aqui na nossa igreja há uns domingos atrás, Margareta, quando ela disse: nós temos que entender que somos sempre nada diante de Deus. Por mais conhecimento, sempre nada. Nada. O que você é? Eu sou um mendigo. E estou falando para outro mendigo, onde foi que me deram o pão. É só isso que é o cristianismo. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz em Lucas 18, de 11 a 13. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O cara bom de bola. Não sou como os demais, comparou-se. Perigo tremendo. Não sou demais, melhor. Conversando com alguém que está passando por uma grande luta espiritual, ao ligar para ele, disse o seguinte: aqui está falando o seu amigo de pé de barro. Sou tal qual você. E quero estar juntos diante do trono da graça, junto com você, para chorarmos e sofrermos juntos. Você sabe o que está diante de você sabe que está diante de um judaizante por sua preocupação peculiar com seus atos externos e com as suas e não com as atitudes do coração. A força da obediência é a lei e o cumprimento e o comportamento é movido pelo dever ou pelo medo. A legalidade é governada pela pressão do tribunal e a consciência vive em débito com receio de mais castigo. Ele não consegue enxergar o sacrifício de Cristo como satisfatório e procura meios para retribuir o preço do pecado pelos méritos humanos. Veja bem isso também. Não é por medo, não é por dever,
É por amor. É por amor. Paulo sofreu nas mãos desta turma que nunca conseguiu sossegar na suficiência de Cristo, pois está sempre procurando atividade. Como disse Vance Havner, temos estado ocupados demais em cortar madeira a fim de gastar tempo e afiar o machado. A religião nos mantém tão abarrotados com o nosso ativismo que perdemos de vista a pessoa de Cristo em nosso relacionamento. O que você está fazendo? Estou cortando lenha. Estou cortando aroeira. Olha, cortar aroeira, meu amigo, de machado, não é fácil. Meu amigo Darote, lá no Corrente, lá no Parnaguá, está tirando agora umas lachas para fazer uma cerca lá na nossa propriedade, de aroeira. Machado quebra o queixo, fica com boca. Você cortar a aroeira não é fácil. Mas tem gente que está cortando o tempo todo só para depois amolar o machado. Corta e amola, corta e amola. O que você está fazendo? Só cortando para amolar o machado. O que significa isso? Fazendo nada por coisa nenhuma. E o Senhor Jesus disse assim, eu te chamei para comunhão comigo. E eu é que vou mandar você fazer. Pastor Júlio, quarta-feira, no culto de quarta-feira, os cultos de quarta-feira estão sendo uma bênção para quem que vem. Eu fui muito edificado aqui na quarta-feira. Pastor Júlio falou sobre o vinde de Jesus a Pedro. Ele disse, vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vinde a mim. Ele não disse, vinde e sereis pescadores. Ele disse, vinde a mim, a ele. E depois eu vou fazer de você pescador. Não é você que vai ser pescador, sou eu que vou fazer você pescador. Mas o convite é a ele, não a ser pescador. O convite é a ele. E isso nós precisamos ter bem claro. Nós somos chamados para Cristo, para a comunhão com ele, para estarmos com ele, para conversarmos com ele. De manhã cedo, de tarde, meio-dia, na rua, dirigindo, caminhando. É com ele que nós temos que nos haver, para não ficar cortando pau e amolando machado a vida toda. Cansados com tanta coisa, sem sentido. Os judaizantes ficam agitados com o seu desempenho na salvação, que acabam criando doutrinas futuras para se manterem pertinentes até no reino da graça de Deus. Muita gente que não consegue serenar sua alma por causa do seu modelo exigente, vive colocando peso nos ombros dos outros ou trancando o cadeado de tal modo que não entram nem deixam entrar os que deviam entrar. Jesus foi duro nessa matéria. Lucas 11, 52. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes as chaves da ciência, e contudo, vós mesmos não entrastes, e impedistes os que estavam entrando. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui, queridos, rapidinho. Olha aqui o que eu vou dizer. Tem uma doutrina que está sendo pregada que você vai ter que pagar ainda as contas do PROCON. As contas que não foram pagas ainda, você deixou de pagar no reino milenar de Cristo. Que você não vai receber o galardão, você vai ter que pagar essa conta ainda. Agora, quando eu olho lá para trás, para o tetelestai de Jesus Cristo, uma das formas deste tetelestai era dizer o seguinte: quando uma pessoa chegava, ele rasgava a promissória que estava ali estabelecida, o preço dos pagamentos, ele rasgava e dizia tetelestai.
Ou seja, está consumado, você não tem que pagar mais nada. Mas o antropocentrismo quer fazer com que você pague ainda um pouquinho. É a mesma doutrina da penitência que havia anteriormente, num outro sistema, que você tinha que fazer tantas, e subir escada de joelho para pagar a conta. Até hoje eu sinto uma dor no coração. Por que eu não fiz isso? Eu ia com minha esposa viajando pela Dom Pedro, aquela estrada, e vi um homem com uma cruz imensa. É bem verdade que a cruz arrastada tinha 2 pneus atrás. Mas ele vinha com aquela cruz, com os pneus andando, e eu passei, e aquela estrada, quando eu cheguei mais adiante, eu disse que eu podia ter parado. Para chegar para ele e dizer assim: meu filho, tetelestai. Está consumado, meu filho. Jesus já levou. Não era para mudar a cabeça dele, porque não é nossa função mudar a cabeça de ninguém, mas para pregar o evangelho dizendo: já foi consumado. Cristo já levou. Não tem conta mais posterior. Irmãos, por favor. Isso dá valor para quem faz. Quem sobe no Monte Sinai fica feliz quando chega lá em cima, cansado. Ontem eu contei de Maria Bulgakov, eu não sei se ela está aqui hoje, mas Maria subiu aquele monte, com a idade já pesada, ela subiu, chegou lá em cima cansadinha, mas ela ficou tão feliz de ter subido. Mas quando a gente sobe lá no monte, em Massada, no teleférico, é tão gostoso chegar lá em cima. Melhor. Eu gosto mais de teleférico do que subir escada. Não sei se há alguma parecença com o evangelho, mas é muito gostoso. Além desses pontos, podemos ver ainda como destaque do judaísmo na vida da igreja a preocupação por sinais que validem a fé. Todo aquele que precisa de evidência para confirmar a sua fé não passa de um judaizante com toga de cristão. 1 Coríntios capítulo 1, 22 a 24. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Isso é maravilhoso. Pregar a Cristo, 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 Cristo. Não cansa? Não cansa. Pastor Abuchaim, quando alguém diz para ele assim: de novo Cristo? Aí ele disse: por que a irmã bebe água todo dia? A senhora não cansou de beber água? Por que a senhora bebe água de manhã, bebe água ao meio-dia, bebe água? É porque eu não posso viver sem ela. Se eu não beber água, eu morro. Ela disse: por isso mesmo, se eu viver sem Cristo, eu morro. Eu preciso de Cristo de manhã, eu preciso de Cristo meio-dia, eu preciso de Cristo de tarde, eu preciso de Cristo de noite, eu preciso de Cristo de madrugada. É só Cristo, minha irmã. É só Cristo. Porque se Deus tivesse outra coisa, Ele teria dado. Mas Ele deu Cristo como o nosso tudo. E nós precisamos ficar: Senhor, eu quero mais de Ti. Gosto muito daquele hino. Mais de Cristo. Mais de Cristo. Mais da sua compaixão. Mais da sua mansidão. Mais de Cristo. Mais do seu amor. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais de Cristo. Não cansa, não cansa. Mais de Cristo não cansa. O que cansa é mais de mim. Eu sou insuportável. Irmãos, a fé cristã está focalizada na pessoa e na obra de nosso Senhor Jesus Cristo como algo completo e irretocável. Como afirmou Os Guinness, é suficientemente claro que, se considerado com justiça em suas próprias premissas, o cristianismo exclui das outras religiões a verdade plena e a validade final.
Ninguém precisa mais do que Cristo em toda a sua realidade. O que torna o cristianismo diferente de todos os outros sistemas é que as demais religiões estão centradas nos homens buscando a Deus pelos seus méritos, enquanto o Evangelho revela Cristo buscando os homens pela sua graça. Com isto, a obra do Evangelho é inteiramente pela graça e ninguém poderá se gloriar em qualquer resultado, como nos diz Paulo no capítulo 15, verso 10 de 1 Coríntios. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. O cristão é uma pessoa possuída pela plenitude da graça em Cristo. Ele não tem outro dono, nem outro comando. Como disse certo irmão, as ovelhas de Cristo são marcadas na orelha e no pé. Elas ouvem apenas a sua voz e o seguem. Por isso, nada perdem aqueles que Cristo é o seu tudo e a graça é o único método de ação. Espero, meu irmão, que você e eu descansemos na plena suficiência daquele que pisou na terra sem que a lama grudasse em seus pés e respirou o ar poluído sem que a infecção entrasse em seus pulmões. Aleluia, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que é tudo.